Olá, tudo bem? Para não perder tempo, eu vou dizendo logo um assunto enquanto vocês entram aqui para a gente bater um papo de fim de tarde. A Daisy que já entrou, a Isis, Leandro, calma, Tiago. Calma, Tiago, oi. Olha só, vamos direto aqui a um assunto para a gente desdobrar em outras conversas enquanto o pessoal vai chegando. Agora há pouco, uma moça fez um comentário no último post que eu fiz, no último stories que eu fiz, sobre uma receitinha básica que eu fiz hoje, e falei do leite de amendoim, da bebida vegetal de amendoim. E ela me escreveu, muito querida, dizendo assim: Darleide, eu queria tanto me alimentar melhor, mas eu não tenho inspiração, eu queria ter a inspiração que você tem. E vale dizer, aproveitei isso para dizer a você que o que nos inspira não é alguma coisa que seja no sentido religioso, que venha alguma coisa do sobrenatural e nos inspira, algo assim para nós vivermos. Quando nós falarmos em querer fazer alguma coisa e termos inspiração para fazermos alguma coisa, nós precisamos primeiro pontuar o nosso desejo, de fato identificar aquilo que a gente quer e então abrir os olhos para enxergar onde está aquilo que poderá ser um agente de inspiração para mim. Ou seja, se você tem o desejo de ter uma alimentação melhor, de viver melhor com seus hábitos mais educados ou reeducados, então eu sugiro você a seguir pessoas, a se acercar de pessoas que possam ensinar a você, compartilhar com você essa experiência que tanto lhe atrai, que tanto lhe agrada. Então, as pessoas que querem se alimentar melhor, passem a se cercar de pessoas, no caso das mídias sociais, seguir pessoas que tenham esse estilo de vida e que possam ajudar você a se inspirar, a viver também nesse modelo de vida. Se você quer aprender sobre como cozinhar melhor, como alimentar-se melhor, como usar os alimentos a seu favor, como remédios, como nutrição para o seu corpo, para a sua mente, que te inspire a viver melhor a partir daquilo que está no seu prato, então eu oriento você a procurar pessoas nas mídias sociais que estejam de acordo com a sua crença e que possam demonstrar a você e ensinar a você a cozinhar melhor, a desenvolver novas receitas, e assim nós vamos nos motivando uns aos outros a chegarmos ao objetivo que tanto nós queremos. Porque se nós esperamos encontrar dentro de nós uma inspiração para começar a fazer pratos novos, diferentes, talvez seja muito longo esse caminho por essa espera de uma inspiração sobrenatural por isso, e que seja muito mais fácil, mais prático e mais indicado que nós, então, vou repetir, nos acerquemos de pessoas que possam nos ajudar nesse caminho que nós tanto desejamos seguir, tá bem? E falar de alimentação, falar de cuidados com a saúde, é falar sobretudo do nosso desejo de viver, mas sobretudo do interesse que nós temos em agradar a Deus. Muitas vezes nós focamos na alimentação como um objetivo de perdermos peso, de vivermos mais, de termos vida longa, mas especialmente o que está em questão, especialmente o que está envolvido com o fator alimentação e hábitos de vida saudável, que envolve atividade física, que envolve dormir cedo e horas adequadas, que envolve tomar água, que envolve ter contato com a luz solar, envolve ar puro, respirar profundamente ar puro, que é muito complicado para quem vive nas grandes cidades, enfim, nas cidades de modo geral. E se nós então buscarmos um estilo de vida mais adequado, aplicando estes elementos, nós vamos ter uma vida que terá uma resposta espiritual muito mais condizente com aquela vida espiritual displicente do acaso ou dos meus sentimentos, das minhas sensações somente. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos casa de Deus, morada do Espírito de Deus, que nós somos templo do Deus vivo.
e que nosso corpo e nossa mente devam dar respostas ao Deus Criador. E aí eu e você nos voltamos para o que está escrito no livro de Gênesis. Deus teve todo um cuidado de nos criar e ainda nos instruir quanto ao que comer. Então, se lá no livro de Gênesis, se no momento da criação nós enxergamos como Deus nos criou e como Ele nos instruiu a viver, incluindo ensinar a nós o que comer e o que não comer, naquele momento era o que comer especialmente, Ele diz para comer dos frutos, Ele diz para viver daquilo que a natureza nos oferecia, Ele diz este é o seu alimento, nos apresentando então a receita de Deus como Deus criador para cada um de nós. Então, quando nós desprezamos que está escrito em Gênesis, da boca do Criador, o que devamos comer, e trocamos aquilo que está na boca do Criador por aquilo que fora trazido pela boca da serpente, nos iludindo, nos enganando, mentindo para nós, então nós estaremos diante de um grande dilema e dessa forma, precisaremos tomar alguma decisão. Ou nós nos voltamos para o que está escrito em Gênesis, reconhecendo a voz do Criador, ou seremos levados pela voz da serpente. Ou, para não ser assim tão pesada, usando esse comparativo, mas que para mim é a verdade, sendo enganados. Nós somos enganados pelos alimentos industrializados, nós somos enganados pelo que vem embrulhado do supermercado, nós somos enganados pelo nosso próprio apetite, nós somos enganados pelos nossos próprios desejos. E tudo aquilo que tem a ver com o engano tem a ver com o universo da serpente. E somente conhecendo a verdade, e é o próprio Jesus quem diz, conhecereis a verdade vos libertará, eu me libertarei dos enganos quando eu tomar consciência da voz de Deus, da instrução de Deus e então fazer outras escolhas ou novas escolhas segundo a vontade de Deus. Mas quando nós damos de ombro e dizemos, não vem ao caso, não importa o que Deus quer ao meu coração, não é o que está escrito no livro de Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus Criador, Ele cria os seus filhos, Ele diz inclusive o que devam comer. E quando nós nos adiantamos um pouco mais para o livro de Levíticos, mesmo pós-dilúvio, mesmo depois de todo o mal que assolou toda a terra depois do dilúvio por conta do pecado, por conta daquilo que acontecera ainda no Éden, do engano da serpente com Eva, da escolha que ela fez diante da oferta sedutora da serpente, nós vamos ver então a queda, o pecado se alastrando e trazendo todo o terror que até hoje nós somos testemunhas e vítimas dele, mas nós vamos encontrar ainda no livro de Levíticos instruções de Deus ali no capítulo 11, Deus nos instruindo, ok, já que há que se comer esses alimentos porque saiu do plano ideal e veio para este lugar de desmantê-lo sobre a face da terra, então ao menos não comam estes e estes e estes alimentos. Então o Senhor, em sua grande misericórdia, ainda nos acode dizendo, entre o que está para comer, já que foi aberta essa possibilidade pós-pecado, e não é que Deus planejou que fosse este o alimento dos seus filhos, o que Deus planejou está lá no livro de Gênesis, mas agora, frente àquela ruptura que havia entre o homem e o seu Criador, entre o seu Criador e seus filhos, então diante daquela situação caótica, catastrófica, diante de um mundo que agora estava desmantelado, Deus nos acode com sua misericórdia e diz, ok, já que terão que alimentar-se desta maneira, ao menos sejam cuidadosos e não comam destes alimentos. Está ali em Levítico 11 uma lista dos alimentos que devamos nos abster pós-pecado, mas ainda é plano de Deus que tenhamos o cuidado de verificar o que está escrito na origem, para nós não nos perdermos ou não continuarmos nos perdendo na vontade do maligno. E especialmente agora, no fim da jornada da história dessa terra, antes da volta de Jesus Cristo, Ele nos tem dado o Espírito Santo em grande medida e continuará nos dando o Espírito Santo em grande medida, o Espírito de sabedoria, de conhecimento e discernimento, nos chamando para um retorno ao Éden, nos chamando para um retorno a uma vida simples, a uma vida cuidadosa, segundo a vontade de Deus, para que não sejamos enganados por nenhuma indústria, por nenhuma ideologia, por
por nenhuma construção que venha deteriorar ainda mais a nossa condição como homens e mulheres, para que tenhamos a mente um tanto mais saudável, que possamos sobreviver e como sobreviventes cheguemos ao final dessa história sem sermos vítima de toda uma maquinaria. E nesse sentido eu não estou falando em termos de terrorismo, mas de uma observação do que está acontecendo no mundo à nossa volta. Então, fazendo escolhas melhores no que diz respeito a tudo na vida, ao que a gente possui, às coisas que nós temos, aos desejos, às vontades, aos sonhos e ao que está diante de nós no prato. Às vezes a gente se engana também no que diz respeito a não usarmos substâncias tóxicas. Nós dizemos que não usamos drogas, nós dizemos que somos pessoas limpas, mas eu tenho percebido muito nitidamente que nós somos pessoas drogadas, sim, e vítimas de substâncias tóxicas. Quer ver uma delas? O açúcar. Quantos de nós, quantos de vocês aí podem me contar histórias de muita dificuldade de abster-se do açúcar, de alimentos açucarados, gordurosos, apetitosos, que nos foram dados como mimos desde que nós somos crianças, e nós não nos damos conta de que o açúcar é uma droga, que ele é destruidor, que ele implica sim em doenças, mas neste momento nem entro na questão das doenças especificamente, como os diabetes, enfim, qualquer coisa, ou a obesidade, mas especificamente sobre como o açúcar age como uma espécie de droga, acalmando a ansiedade de muita gente, e quando está no nível de ansiedade muito alta, recorre ao açúcar. E aí eu pergunto a você, é ou não é uma droga? Se ela tem o poder de acalmar nossos ânimos ou nossa ansiedade quando nós estamos num estado de ansiedade, de nervosismo e recorremos a ela e ela nos acalma, ele tem ou não tem o poder de ser uma droga? Se fizesse bem, ok, mas não nos faz bem, nos acarreta efeitos colaterais gravíssimos. Mas por que nós nos submetemos a ela? E especialmente porque ela nos traz, sim, os mesmos efeitos que outras drogas possuem, no sentido de nos tornar viciados. Nós, e eu estou dizendo nós, me incluindo, para não ficar uma conversa de vocês... porque eu não tenho nenhuma dependência do açúcar, mas pode ser noutra área, e essa conversa daqui é de gente que entende gente, que sabe que cada um de nós tem as suas lutas, suas dificuldades. Mas é preciso pontuar que a gente não pode se acomodar aos vícios e simplesmente cruzar os braços e dizer assim, é isso mesmo, todo mundo tem seus vícios. Não, a gente precisa livrar-se deles. Mas nós precisamos primeiro tomar consciência. E nós que somos cristãos e muitas vezes olhamos para as pessoas viciadas dentro daquela categoria de vícios tidos como daqueles que deterioram o ser humano, mas nós deixamos de fora da caixinha o consumo de alimentos que são altamente destrutivos da nossa saúde física e, obviamente, da nossa saúde mental também, porque uma coisa está ligada à outra. E muitos de nós, a maior parte das pessoas, é viciada em açúcar. Elas não conseguem libertar-se do açúcar. Essa é a maior prova de que então nós estamos comprando e nos fazendo uso, eu ia dizer nos alimentando, mas não é alimento, fazendo uso de uma substância tóxica e trabalhando só pelo aspecto de perder peso ou ganhar peso. Meus amados, nós precisamos avançar um pouco mais, ou melhor, muito mais. Não deveríamos ser daquelas pessoas que estão o tempo inteiro ocupadas em perder peso ou manter o peso. Nós deveríamos estar mais ocupados em cuidar do nosso corpo, da nossa mente como um todo. Nós não deveríamos ser pessoas vencidas pela língua, vencidas pelo paladar, vencidas pelos desejos por uma comida, uma comida.
Nós deveríamos andar mais uma milha e identificar por que nós estamos comendo o que nós comemos, mesmo sabendo que nos fazem mal. Nós deveríamos andar uma outra milha para identificar o que aquele alimento então significa e como nós iremos lidar com os nossos apetites, com os nossos desejos, com as nossas vontades, se estamos só replicando, reproduzindo, passando adiante e o que nos foi ensinado pelos nossos pais, que era quando nós estávamos tristinhos, nos davam comida, quando nós chorávamos, nos davam uma bala. Até hoje os pais fazem isso com seus filhos. Se você comer tudo, eu vou te dar uma sobremesa. Se você fizer isto ou aquilo, eu vou te dar um sorvete. Essa semana eu estive com uma família, linda família, e no final de uma atividade o menino falou assim que ele queria, sei lá, um hambúrguer. Ele falou lá a marca de onde ele queria o hambúrguer. E então a sua mãe disse assim, você se comportou, então você merece. Por que que ele não merece ir ao parque? Por que que ele não merece uma partida de futebol com o pai dele? Por que que ele merece comer? Porque nós estamos habituados a recompensar as crianças e nos recompensar todos nós com a comida. E claro que comida tem um sentido muito especial para todos nós. Tem a ver com colo de mãe, tem a ver com isso que a mãe fez com o filho, esse agrado. Mas veja que a nossa emoção, nosso comportamento, nossa experiência como pessoas está sempre muito ligada ao alimento. Só que foi esquecida uma coisinha apenas, de que tipo de alimento nos fora dado como recompensa. Por que que não diz assim, porque você comportou-se ou porque você agiu desta ou daquela outra maneira naquela situação, você merece uma maçã? Não, por que que tem que ser um hambúrguer? Por que que tem que ser um sorvete? Por que que tem que ser o bolo? Por que que tem que ser o refrigerante? Então, é nisso que a gente não para pensar que além de já estarmos escravos, nós escravizamos já a próxima geração. E então, assim, eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade de lidar com esse discurso, especialmente entre os cristãos que parecem não ter cabeça, raciocínio para identificar que nosso corpo não é cabide para colocar roupa bonita, que nosso corpo não é cabide, nosso corpo não é para ser modelo em fotos bonitas, quando a maior parte das mulheres dizem, e os homens também dizem, encolhe a barriga, e agora bate a foto, 2 para garantir. Ai, e aí solta a barriga, ou seja, a preocupação de mostrar esse corpo decente, mas nós não temos uma preocupação intrínseca, verdadeira, genuína, de termos um corpo saudável e que seja para a glória de Deus. Isso para mim assim é o ponto central, especialmente os adventistas do 7º dia, que são um povo que carrega ou deveria levar a bandeira da mensagem de saúde com responsabilidade. Adventistas do 7º dia que são ensinados enquanto igreja, enquanto doutrina, enquanto fé, que o seu corpo não está à parte da sua fé, que não tem um corpo e uma alma disputando um lugar no túmulo e o outro que será levado dos céus. Nós temos outro tipo de conhecimento, nós temos a mensagem de saúde para nós, para ser aplicada à nossa vida, para ser ensinado às pessoas, para abrir portas para o evangelho por meio da saúde, mas nós somos omissos, negligentes e caímos no mesmo discurso daqueles que não têm essa mensagem de saúde com a configuração com que a igreja adventista, portanto os adventistas receberam, e agimos como todos agem, a partir da ideia de perder peso, de ficar bem, de entrar no manequim, de ser blá 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 blá. E quando deveríamos ter em mente aquilo que o Espírito Santo tem nos dado em larga escala a conhecer na palavra de Deus, nos escritos proféticos a respeito do significado da mensagem de saúde, especialmente para os últimos dias. Então, enfim, é isso, para não ficar muito longo aqui esse nosso bate-papo. Quer dizer, bate-papo, eu falo daqui, você me escuta, né? Mas é que eu aproveito o seu tempo para ser objetiva e fazer você pensar que muitos de nós estão muito drogados, sim. Nossas crianças estão drogadas. Nossas crianças estão sob efeitos de drogas que nós, pais, nós damos aos nossos filhos as drogas que estão embutidas nos alimentos sem a menor cerimônia. A menor cerimônia. E isso é muito triste. Nós viciados, viciando as crianças, nós viciados, negando nossos vícios também,
Nós viciados, acomodados aos nossos vícios, sem perceber que eles estão embutidos, ou melhor, presentes escancaradamente à nossa mesa, no nosso prato. Então, digo isso por conta daquela mensagem que uma moça querida, que deve estar aqui entre nós, me disse agora há pouco. Darlede, queria tanto me alimentar melhor, mas não tenho inspiração. Inspiração você tem, acredite nisso, que é o desejo. Esse é o desejo que você tem, então isso é inspiração. E porque este desejo está correto, eu tenho absoluta certeza que é uma inspiração de Deus te chamando para uma vida saudável, que não significa só comer bem. Comer bem é uma parte, tem um monte de outras, ou melhor, nem um monte, algumas outras atitudes que significarão uma vida mais saudável. E você sabe disso, é o alimento, é a atividade física, é o sono, é a água, o repouso, a luz solar, confiança em Deus. Isso faz parte de uma vida saudável, mas o que a gente não pode é ficar acomodado e sem tomar consciência de que nós estamos cometendo, eu diria, pecado grave, quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, especialmente quando nós sabemos o valor da mensagem de saúde e damos de ombro dizendo, bobagem, que Deus quer é um coração. E de fato Deus quer o coração, mas sabe que coração? Ele quer um coração quebrantado e obediente. É isso, né? Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho. Hoje estarei pregando na Igreja Adventista Central de Caçapava, aqui em São Paulo. E hoje é quarta-feira e fica a dica para que muitos de vocês se organizem para ir à igreja hoje, se for possível. Nem sempre é possível, mas aos que puderem ir, que Deus os abençoe. Quem estiver na região, a gente se encontra hoje. Eu só não lembro agora do endereço de qual igreja eu estarei em Caçapava, mas enfim, alguém pode me perguntar aí. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho. Deixa eu ver aqui alguns dos comentários. Obrigada, Bela Mônica. Temos que ver a mensagem de saúde, é verdade. Obrigada, Emília, Gleice. Uberlândia, eu vou no ano que vem. No ano que vem vai ter encontro de mulheres aí em Uberlândia. Eu estive nesse ano, no domingo à noite, que foi um encontro ali com as mulheres, mas, enfim, a igreja estava cheia, mas a maior parte era mulheres. Mas eu volto no próximo ano para o encontro de mulheres aí com vocês em Uberlândia também, tá bom? E tem alguém de Portugal, meu Portugal lindo, é a Souza Freitas. Cláudia, beijo para você, Igreja de Queluz. Saudade de vocês, um beijo muito grande, como eu amei Portugal, meu Deus, coisa linda, adoro vocês. Você é bênção e Deus te usando muito nessa tarde, amém. Então vamos lá, beijo para vocês, que Deus os abençoe, e se ainda não sabe do meu novo livro, entre em contato comigo. Meu novo livro está lindo, muito especial, muito focado na reconstrução da família, muito focado em levar de volta a um compromisso com Deus, a uma aliança com Deus, o casal e a família. Tá muito bonito, tem a participação da doutora Rosana Alves, e eu garanto para você que é um conteúdo de muita qualidade. Então entre em contato, pode ser pelo site redeassim.com. Você pode encontrar os meus livros ali, o livro Amor e Cura, que foi meu primeiro livro que eu amo, e agora o meu segundo livro, que é Um Amor Sem Fim, e eu espero você, tá bem? redeassim.com, ou mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98165 6750, 98165 6750 é o WhatsApp, você pede informações sobre os meus livros. Fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro, quem sabe amanhã. Eu vou deixar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, tá bem? Caso você queira compartilhar com alguém ou assistir de novo e aqui no Story fique apagado, eu ponho lá para você. Fica com Deus, um abraço, leve a sério a sua vida, o seu compromisso com Deus, leve a sério a mensagem de saúde. Um abraço.